E hoje eu vou contar uma das histórias mais famosas e que faz parte do folclore japonês e que eu vi ainda quando era criança e hoje eu queria compartilhar com vocês. Ela se chama Momotaro. Há muitos e muitos anos, um velho lenhador e sua esposa moravam numa pequena aldeia do Japão e lá viviam solitários e muito tristes porque eles não tinham filhos. E aí um dia, esse velho lenhador subiu as montanhas para cortar lenhas, enquanto sua esposa foi, como sempre, até o rio para lavar roupas. Quando começou o seu trabalho, a velhinha se surpreendeu ao ver um grande pêssego flutuando e descendo o rio na sua direção. Era o maior pêssego que ela havia visto em toda a sua vida. Então ela tirou a fruta do rio, levou para casa para dividir com o marido na hora do jantar. Bom, no fim de tarde, assim que chegou em casa, a esposa logo mostrou o pêssego ao seu marido, aquele que havia encontrado, e antes de cortá-lo, ouviram uma voz que vinha de dentro do pêssego: "Não, espere, não me corte!" E o pêssego então se partiu no meio e um lindo menino saltou dali de dentro. Os dois se assustaram, mas o pequeno os tranquilizou. "Não tenham medo, eu fui enviado por Deus. O céu ouviu o pedido de vocês e me enviou para ser o seu filho e cuidar de vocês." O casal ficou muito feliz, nossa, era uma alegria sem fim. Eles deram o nome de Momotaro, pois havia saído de um pêssego. Momo, que significa pêssego, e taro é um sufixo e um nome muito dado aos meninos. E ele foi criado para ser grande e forte. E assim foi passando o tempo e assim foram vivendo. Quando Momotaro completou 15 anos, ele decidiu sair de casa e enfrentar os Onis, que seriam uma espécie de entidades, como se fossem demônios, que viviam em Onigashima, uma ilha distante dali e que causavam terror entre os aldeões. A princípio, os pais não gostaram da ideia de ver o filho partindo para uma viagem tão perigosa, mas ao mesmo tempo ficaram orgulhosos pela sua coragem e assim ajudaram o rapaz a se preparar para a sua longa jornada. Ganhou de seu pai uma espada e uma armadura e a sua mãe lhe entregou bolinhos, que em japonês são os kibidango. E Momotaro, agora preparado para a sua jornada, se despediu de seus pais, prometendo que em breve voltaria para casa. Depois da sua despedida, seguiu em direção ao mar. E no caminho se deparou com um cachorro marrom que rosnou e ameaçou até mordê-lo. Mas Momotaro deu um de seus bolinhos e ele ouviu atentamente a sua história e quando entendeu a missão de Momotaro, ele também quis acompanhá-lo e ajudar no que fosse preciso. Logo encontraram um macaco no caminho e na mesma hora o macaco e o cachorro começaram a brigar. Momotaro logo deu um bolinho, kibidango, e contou a ele sobre a sua missão e ele também quis seguir a viagem com a dupla e assim seguiram. Na sequência, encontraram Fazão, e quando a briga entre ele, o cachorro e o macaco ia começar, Momotaro contou ao pássaro sobre sua viagem à ilha e ele também quis ir junto. Assim, Momotaro deu um bolinho ao Fazão e autorizou o seu ingresso no grupo, então eles partiram. O curioso é que esses três animais, que normalmente vivem brigando entre si, agora se tornaram bons e confiáveis amigos. Agora estavam prontos para alcançarem o oceano. Eles então construíram um barco e navegaram até a ilha dos Onis. E chegando lá, observaram que a fortaleza deles era muito resistente e eles estavam em maior número. Foi aí que eles tiveram a seguinte estratégia, uma ideia. O Fazão voou sobre os muros do forte e começou a bicar a cabeça dos Onis. Eles, por sua vez, tentaram até atacar o Fazão, mas a ave era muito esperta, era muito rápida e logo se desviou dos golpes. Mas os Onis então se distraíram com o Fazão. O macaco então deslizou até o forte e abriu o portão. Foi então que Momotaro e o cachorro invadiram o forte e a batalha foi terrível. Mas no final, os Onis foram derrotados, gritando então por clemência, gritando por misericórdia. Então se curvaram diante de Momotaro e prometeram nunca mais fazer maldades. Depois entregaram os pertences e tesouros que eles haviam roubado. E eram tesouros incríveis como ouro, prata, joias, corais e de posses de
todas as coisas valiosas, Momotaro e agora os seus 3 inseparáveis amigos carregaram tudo de volta no barco e depois na carroça e viajaram por todo o arquipélago japonês, devolvendo às pessoas tudo o que eles haviam roubado delas. E depois de muito tempo, finalmente Momotaro voltou para sua aldeia e foi recebido com uma grande festa e declarado herói por seu povo. O tesouro restante foi repartido entre os aldeões e seus pais puderam ter uma vida confortável até o fim de seus dias. A lenda de Momotaro é uma das mais famosas fábulas japonesas. Hoje em dia eu não vejo tanto entre os descendentes japoneses, é uma pena, muita coisa se perdeu. Mas na minha época era muito comum a contação de histórias infantis japonesas e essa com certeza foi a primeira história que eu vi. A minha mãe contava muito as histórias que minha avó contava para ela e as narrativas eram assim, passadas de geração para geração. Essa história mesmo, eu lembro de ter ouvido ainda quando era bem pequeno, era bem criança. E ela é muito interessante porque, assim como outras histórias infantis japonesas, há nela valores morais embutidos como senso de justiça quando Momotaro quer ir até a ilha dos Onis para que o mal seja combatido e o que foi roubado das pessoas seja devolvido aos seus legítimos donos. Tem também aqui a noção de trabalho em equipe, quando os animais que costumavam brigar entre si aceitam integrar um grupo em prol de algo maior. Mas também fala sobre respeito e gratidão, por exemplo, quando Momotaro, ao completar 15 anos, comunica aos seus pais que tem uma missão a ser cumprida, mas que ele voltará. Tem elementos psicológicos, por quê? Ao voltar da sua jornada do herói, depois de ter lutado com seus companheiros de estrada, Momotaro retorna ao seu lar transformado e com o produto resultado da sua transformação. Linda história, né? Histórias como essa são capazes de transmitir valores, conhecimento, têm o poder de nos fazer pensar, refletir e também têm o condão de nos tocar. E pode até nos trazer respostas se a gente estiver aberto à escuta, né? Bom, eu espero que você tenha curtido. Essa história faz parte do folclore japonês. Então compartilhe para que chegue a mais pessoas essa história. E se você quiser, você pode indicar uma aqui embaixo ou mencionar, né? Sugira nos comentários, tá bom? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!